vontade do microfone, ou esse, pode ficar. Bom dia, irmãos e irmãs que estão assentados e os que estão assentados em outros lugares, né? Nos acompanhando na transmissão. O abraço da Priscila e meu para vocês. Eu e Priscila moramos em São José do Rio Preto, casados há 36 anos. Temos um casal de filhos também. Uma menina mais velha, com 34, e um menino com 32. Já todos fora de casa. Por isso que ela pode viajar comigo agora, né? Porque é diferente um pouco dos outros tempos. Também 36 anos como pastor da IPI Brasil. A gente começou trabalhando numa cidade chamada IEP, pequenininha cidade, no nosso presbitério de origem, lá na região de Assis, Presidente Prudente. Depois nós fomos para Ribeirão Preto, como pastor missionário, para dar continuidade na plantação da igreja. Em 1995 nós fomos auxiliar então a primeira IPI de Rio Preto e estamos lá até agora, morando em São José do Rio Preto. Desde o ano 2020, antes da pandemia, após 3 anos de transição e sucessão pastoral, a gente saiu da igreja local como pastor titular. A IPI de Rio Preto tem uma equipe pastoral com 4 pastores, 5, e um deles assumiu o meu lugar. E eu e Priscila, a gente agora serve como missionário da igreja. A gente foi enviado como missionários da igreja. Temos vários missionários, né? E a gente está num grupo de missionários agora. E a Pri continua como membro da igreja, líder de célula, enfim, trabalha com discipulado, mentoria de mulheres. E, além do trabalho dela também. E a partir desse período, então, eu estou vinculado à IPI do Brasil, com 20 horas de trabalho semanais, na área como secretário pastoral, com a equipe do Levi faz parte. A reverenda Jaqueline Paz é a nossa chefe de Limeira, ministra da missão. Mas também eu trabalho com um ministério interconfessional, né, com várias pessoas de várias igrejas, pastores e pastoras, missionários, que é o SARA, que é uma sigla, servindo de apoio, refrigério e amizade, que é um ministério específico para pastorear pastores, pastoreio de pastores, mentoria pastoral, ou cuidando de quem cuida, nessa direção. E também, mais recentemente, dentro do SARA, como um braço, nós temos um outro instituto transformacional, que é um ministério de palestras, de cursos, e nós oferecemos também um programa de revitalização para igrejas, bem profundo, bem específico, que é uma grande necessidade das igrejas, de um modo geral, se reencontrar no século XXI. Como é que a gente é a igreja hoje? Muito bem, esse é o assunto de hoje também, né, sobre igreja. Muito legal. Na realidade, eu fiz uma oração entregando minha vida para Jesus com 9 anos na sala de aula de uma escola dominical com a minha prima, professora. Era um domingo, na minha cidade de origem. Minha igreja não tinha pastor, ela ia uma vez por mês. Nós não tínhamos pastor na igreja. E uma vez por mês ia um pastor de outra cidade lá, né? Mas no dia a dia eram os presbíteros, os líderes. E ela era professora, uma ótima professora, já falecida. E naquele dia naquele tempo tinha flanelógrafo. Quem lembra disso? Flanelógrafo. Os pequenos aqui não lembram disso, né? As figurinhas contando a história, aquela coisa toda. Mas naquele dia especificamente ela apresentou a história de Jesus, o Evangelho mesmo, e ela fez um apelo, né? Ela fez um convite. E eu lembro perfeitamente, no domingo ensolarado, pela manhã, na minha igreja de madeira. Eu lembro a imagem da igreja, da sala de aula, foi ali, tranquilo, um dia a dia, mais um domingo, e a gente ouviu, falei, eu quero, isso aí eu quero. E a gente então orou com ela, e a gente fez essa dedicação, essa resposta, essa entrega da nossa vida para Jesus. É claro que eu não entendia tudo, né?
Mas pelo menos o convite do amor dele por mim eu entendi. Falei, eu quero isso aí para mim. O perdão dos pecados, é claro que eu quero. Muito legal. Depois a gente vai crescendo e a gente vai melhorando a nossa compreensão do Evangelho, do amor de Deus e amadurecendo na fé. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Escola dominical é um grande desafio hoje, né? A maior parte das igrejas tem muitas dificuldades com a escola dominical e uma ou outra tem, assim, desenvolvido, ainda permanece muito forte. Uma igreja que vale a pena até conversar com eles, que tem uma escola dominical fenomenal, é a Igreja Presbiteriana Independente, Central de Presidente Prudente. É fenomenal o que eles têm como escola dominical. A escola dominical tem mais gente do que nos cultos, para você ter uma ideia. É uma coisa assim, muito bem, é algo que vem de muitos anos da história daquela comunidade. E eles conseguiram fazer todo um arranjo, né? Mas a maioria, por onde tem ido pelo Brasil aí, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E a gente tem que fazer justamente essa reflexão. Estudar sobre a igreja hoje, até a partir do tema da igreja, né? Vale a pena a gente pensar. Pois bem, quem vai passar sou eu ou é você? Sou eu mesmo? No clique aqui? Então manda ver. Meu coroinha aí, online, sacristão. É o Léo, é o Santo Coroinha, né? É o Léo Martins. Ei, Osmair, tá? Deve estar assistindo você daqui a pouco, né? Lá em Jales, que legal. Gente, ao longo da história da igreja, sempre teve isso aí, ó, duas igrejas. Aquela que vai se tornando um monumento ao longo do tempo. E essa semana aí, com todo o movimento da rainha, para enterrar a rainha, né? Aparecem muitas imagens da Inglaterra, né? Westminster, na abadia. E Westminster é aquele templo muito bonito, mas ali é só para turismo mesmo, né? Virou monumento, né? E muitas catedrais hoje, o que existe são viagens de peregrinos, gente que vai lá para passear, né? Turista. Não é adorador, é um turista. Tira foto, né? E paga para entrar. Caro para caramba, para poder ver os túmulos lá. Quando a gente esteve lá em Londres, meu filho estava estudando lá, a gente foi passar uns dias antes dele vir embora. E apareceu uma foto ali no filmezinho, e a gente estava do lado daquele local, que é a estátua do Robert Hicks, né? Que é um local lá, perto da igreja de São Paulo. A Catedral de São Paulo tem a estátua dele e aquelas escritas, exatamente a foto é daquele local. Mas quando você vai lá, especialmente em Londres, quando você olha aquela estátua, ele está perdido ali no meio do mato, ninguém nem quer saber daquela estátua lá. Só nós que entendemos um pouco disso, mas o povo não sabe. Está lá perdidão, lá tem tanta estátua lá, né? Porque a Inglaterra vive de turismo, né? Porque a igreja vai virando monumento. A tendência é essa. As coisas vão ficando duras, rígidas, tradicionais demais, não pode fazer. As coisas vão ficando tudo endurecidas com o passar dos anos. E aí, a forma e conteúdo. De repente, o que acontece é que as pessoas se apegam mais à forma e não ao conteúdo das coisas. E aí fica preservando. E monumento, normalmente, eles custam caro para manter, né? Tem que limpar, tem que pintar. Quantos anos levou para o Museu do Ipiranga ficar arrumado? Inaugurou agora, né? Quantos anos? Se não me engano, uns 9 anos. 11 anos, né? 11 anos de reforma. E dinheiro, né? Dinheiro. E tem muitos templos de igrejas que é isso. É muito dinheiro. Para manter aquela estrutura enorme e conforme os anos vão passando, aquela coisa toda vai se tornando um monumento. E aí, essa é uma tendência. Por isso que tem os movimentos de renovação, os movimentos de reação, os movimentos... Parece que é só isso, precisa de alguma coisa a mais. Será que a vida cristã é só isso? Então tem igreja movimento. Igreja movimento é aquela que vai lidar mais com pessoas, com gente. E não tanto com tijolo e com construção.
E aí na nossa mente tem essa ideia, templo e igreja, essas duas palavras, né? Igreja, templo, templo, igreja. A gente sabe que igrejas são pessoas, igreja é gente, não é um lugar. Mas nós também precisamos de lugar, né? Precisamos de um espaço que gera identidade para a gente. E, além das facilidades, identidade. Mas o grande perigo é, com o passar do tempo, essa inversão. O movimento se torna um monumento. Esse é um desafio. Não para a igreja apenas, enquanto instituição, uma igreja, Rua Tiradentes, 159, Piracicaba. E aqui, pessoa jurídica, com toda a instituição. Não só isso, mas a sua vida, a minha vida, enquanto cristão, discípulo de Jesus, membro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo no mundo, nós também temos essa tendência. A gente pode mudar as palavras, que ao invés de sermos um discípulo de Jesus, a gente se torna um religioso. Um religioso. O religioso normalmente tem uma ênfase muito forte no externo, nas coisas externas, porque a identidade do religioso está nas coisas externas e vai perdendo o que está dentro da pessoa. Então não tem vida com Deus, mas tem vida com a religião. Aí tira a religião, ele não sabe mais quem ele é, perde a identidade. Por isso que ele briga pela religião, porque é a única coisa que dá sentido para ele, é aquilo. E aí ele começa a ficar cada vez mais apegado a isso, vai ficando nervoso com isso, vai ficando bravo com isso, a ponto de uma frase muito interessante: quem está disposto a morrer por sua religião, normalmente está disposto a matar pela sua religião. É o tal do fundamentalismo religioso ao redor do mundo, e a gente vê isso acontecer. Pessoas que matam por causa da religião, pela sua fé, porque a questão é a identidade religiosa e não a vida espiritual, a comunhão com Deus, que de fato vale. Pode seguir, Léo? Esse texto aqui é o texto aqui de 1 Timóteo 3, 14 e 15, até 16 também, né? Que o autor trouxe da lição de hoje. Ele faz a pergunta: o que é a igreja? É uma pergunta muito legal, e eu vou fazer isso para vocês. O que é a igreja? Para você, quando você fala igreja, o que é a igreja? Ele dá uma ênfase muito forte aqui sobre a família, né? Igreja é a família de Deus. Pode passar o texto então. Volta um pouquinho, Léo. Vamos juntos ler? Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Pode passar. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Tem o 16 também? Pode pôr 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Se você não estudou essa lição, seria bom, viu? Gastar tempo essa semana, porque é um conteúdo muito legal. O que é a igreja? Alguém quer dar uma definição aí? Uma palavra? Vamos fazer o Enem aqui, né? Da escola dominical. O que é igreja? O que é igreja? Alguma definição da palavra original? O microfone. Para sair na transmissão. Desculpa, gente. Puxa vida. O Joel também é... eu tenho um coroinha atrás e um sacristão aqui, ó. Os dois me ajudando aqui, ó. Muito bem. Pode falar, querido. Igreja, corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Uau! Uma metáfora legal, muito usada pelo apóstolo Paulo. Corpo de Cristo. Alguém mais? Que é a igreja?
na cabeça aí, metáfora? Pode falar, gente. Tem microfone aberto para nós aí. Igreja, corpo de Cristo. Que outras figuras mais o Novo Testamento usa para a igreja? Tem várias, né? O apóstolo Paulo usa muitas figuras sobre a igreja. Além do corpo, muito usado por ele. Outras figuras usadas por corpo. Fala na construção, né? Jesus é a pedra angular e nós somos pedras vivas. Edifício. Que bate com a ideia da casa, né? Aí, muito legal. Ele é o pastor, nós somos ovelhas. É essa a ideia, pastor e ovelhas. Quantas figuras e metáforas tem no Novo Testamento sobre essa relação entre Cristo e os seus discípulos, né? Relacionado à igreja? São muitas figuras. O que o autor tem colocado a partir desse texto é ele explora tanto a ideia da casa como a ideia da família. E termina falando da verdade, que é a pessoa de Cristo, especialmente o verso 16, que fala da obra completa de Jesus Cristo. O movimento de Cristo em relação como verdade. Muito bem. Pergunta para vocês. Eu gostaria de saber como que você vê hoje a igreja de um modo geral. Na sua cabeça. Como é que está a igreja hoje? Não a IPI só. Qualquer igreja. Os crentes, no mundo, no Brasil, qualquer lugar. O que está acontecendo com a igreja hoje? Qual é a sua visão? Como é que é isso? Uma variedade enorme de igrejas. Enorme de igrejas, né? Cada uma para sua, personaliza, né? Eu quero uma igreja. Eu ouvi falar que na Argentina tem a igreja do Maradona. Igreja do Maradona. Não sei se é verdade, mas me contaram. Tem sim. Tem a igreja do John Wesley, do Elvis Presley, né? Também virou uma religião. Do John Wesley também tem, que é metodista. Aqui, e muito forte aqui em Piracicaba, né? Como é que é? Unimep. Igrejas. Quando você está na escola estudando, o pessoal fala de igreja, no seu trabalho. Como é que é esse negócio de igreja? Tantas igrejas. O que você acha que o mundo está pensando sobre igreja hoje? Pastor, eu entendo também que hoje as igrejas também elas são vistas como uma atração, como um evento, como um show, um entretenimento né? semanal. Especialmente se for pintado de preto. Com luz. Alguém já foi em igreja preta aqui? Quem já foi em igreja preta aqui? Muito bom. É uma cor básica, né? Pretinho básico, né, irmãs? Não tem um pretinho básico? Não é isso? Tem pegando essa ideia do Joel, um autor chamado Richard Halverson. Ele era capelão do Senado americano. Ele observou o seguinte: no início, a igreja era uma comunhão de homens e mulheres centrados no Cristo vivo. Então a igreja chegou na Grécia e tornou-se uma filosofia. Depois, ela chegou em Roma e tornou-se uma instituição. Em seguida, ela foi para a Europa e tornou-se uma cultura cristã. E finalmente chegou na América do Norte e tornou-se um empreendimento, um business, né? Negócios. E podemos então afirmar que ao chegar no Brasil, a igreja tornou-se um evento. Essa é uma descrição dos 2000 anos de história da igreja, né? Em termos de movimento pelo mundo. Ok, como é que está a igreja hoje? O mundo escuta a igreja, o mundo dá valor para a igreja, ou o mundo está atrás de outras coisas diferentes? O que vocês acham? O mundo desconfia da igreja. Muitos questionam, acho que, a legitimidade por causa de
dos maus exemplos, né? Falta de ética e outras coisas mais, né? Exageros, envolvido com política. Então, acho que a sociedade está, de um lado, no Brasil, acho que tem um grande número de evangélicos, né? Mas grande parte Está muito confuso. há muita confusão e muita desconfiança. Desconfiança. Né? E aí mistura, né? Os bons pagam pelos maus, né? O pessoal concorda com isso que ele falou? É verdade isso? Essa desconfiança da igreja? Pois não, irmão. Eu vejo a igreja, para eles, para o mundo, como um entrave, né? Não se atualiza, eles veem dessa maneira, né? E não acompanha as ideias atuais do mundo. Fica na rabeira, né? Sim. Fica lá atrás. Entendi. Uau! Pois é. A gente tem andado aí pelo país um pouco, né? E ouvido as pessoas, os líderes, os irmãos, as igrejas. É claro que a gente tem que fazer recortes, né? Uma coisa é a gente falar de igrejas históricas, igrejas mais tradicionais. Outra coisa é falar de igrejas neopentecostais. São várias maneiras da gente tentar recortar e entender isso, né? Também. As influências e os movimentos. Eu gostaria que a gente... Vou apresentar um texto agora de Romanos capítulo 12. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Romanos capítulo 12. Pode passar, Léo. O próximo, não o texto, mas o slide. Os irmãos deixam aberta a Bíblia em Romanos 12. E a gente vai acompanhar de uma maneira diferente, viu? Não vai dar certo para o Léo colocar, viu, Léo? Desculpa. Olhe para o nosso contexto. Contexto do mundo hoje. Esse é o nosso contexto. Nós vivemos num mundo muito rico, mas com uma miséria disciplinada. E a pandemia revelou ainda mais as desigualdades dentro do nosso país, né? Do mundo do nosso país. A gente tem um mundo e um país deprimido porque é oprimido. E isso tem a ver com a opressão espiritual mesmo. Não só a opressão política, mas a espiritual. Problema espiritual sério. E a gente tem um país altamente religioso, né? Um mundo altamente religioso. Religião está em alta no mundo hoje. Mas um povo vazio de Deus. Essa é o raio-x do campo missionário nosso, como IPI de Piracicaba. É assim que a cidade está, é assim que o contexto nosso está, em todo lugar. Essa depressão é uma depressão, o alto consumo de medicamentos é muito forte também, né, das pessoas. As pessoas, elas querem a dificuldade de enfrentar as dores, as frustrações, o sofrimento. Todo mundo quer um remedinho, né? Para ser feliz, né? E o pessoal sabe o nome dos remédios de cor e salteado, né? Remédios e mais remédios para ficar feliz, para dar conta da real, da vida, né? E não basta um remedinho, a pessoa não quer enfrentar a frustração. E nós, como igreja, temos uma ótima teologia, e a teologia inclui sofrimento, a teologia do sofrimento. Deus não nos deu a graça apenas de crer, mas também de sofrer. Está lá em Filipenses, bem claro isso. Jesus sofreu, ele é o servo sofredor. E a gente tem um povo que não quer encarar o sofrimento, né? As frustrações, os nãos, e quer ter tudo, né? E quando não tem, sofre. E para não sofrer, toma remédio, vai ficar feliz. Então, é um estado muito grande de aceleração também
da sociedade, a correria, a agenda. As famílias tomam decisões, elas põem uma agenda maluca dentro de 7 dias, como pai, como mãe, como filhos, e joga em cima das crianças uma agenda maluca, né? E aí tem criança com depressão, né? Síndrome de pânico, criança obesa, criança diabética, uma série de coisas, pequenininho já. Por quê? Por conta de um ritmo de escolhas de vida desta família. E aí vem todo um desencadeamento de problemas em torno disso. A religião não falta, para todo gosto, né? E aí, mas Deus. E as pessoas perguntam, mas é um país evangélico desse tamanho, mas o país continua desse jeito. Os problemas crônicos, né? Então, onde está? Muitas perguntas, né? E a igreja, no meio de tudo isso. Como ser igreja, então? E eu queria pegar o texto de Paulo, em Romanos 12, e trazer para os irmãos um caminho, uma sugestão. Como é que a gente pode ser uma nova igreja para um novo tempo? Vamos avançar. Pode colocar aí, meu jovem. O próximo slide. Isso. Vamos ler Romanos de trás para frente. Em vez de 1 para 21, a gente vai ler de 21 para 1. Porque às vezes, para a gente ser uma igreja relevante hoje, a gente tem que fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Morder a maçã de um outro lado. A gente tem que ser igreja, a mesma igreja, mas de uma maneira diferente. Essa maneira diferente é fazer as mesmas coisas apenas com pequenos ajustes. Eu estou só começando a ler a Bíblia de trás para frente. E às vezes a igreja hoje, para ser relevante, ela tem que fazer tudo de trás para frente. Aí talvez a coisa muda. Vamos ler de 16 a 21, de Romanos 12. Romanos 12, de 16 a 21, tem o mesmo modo de pensar. De uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Muito bem. O que eu quero dizer? Estou usando a palavra inteligência aí, porque há uma necessidade enorme hoje da igreja ser inteligente de como ser igreja nesse contexto que a gente apresentou. Conviver com as pessoas, conviver nessa sociedade. E uma primeira pegada que a gente pode ser uma igreja relevante é quando a gente tem inteligência missional. E a partir desses versículos 16 a 21, você vai perceber que dois momentos aqui, ele fala procurar fazer o bem, versículo 17, diante de todos. Então não está falando apenas dentro da comunhão, mas de todos. E vivam em paz, verso 18, com todas as pessoas. Procurar o bem de todos e viver em paz com todos. Isso é uma inteligência missionária, inteligência evangelística, inteligência missional. É como que cada um de nós vive neste mundo aonde você está. Ele está dizendo, buscando o bem das pessoas e em paz com todos. Essa é uma das maneiras da igreja ser relevante na sociedade. É saber conviver com este mundo tão diferente, tão plural, tão cheio de ideias, de costumes, de comportamentos,
maluquice, uma coisa louca, tão contrário aos princípios da palavra de Deus, mas nós estamos morando aqui, a gente não mora em Marte, ainda não, né? Platão, Netuno, a gente mora no planeta Terra. O planeta Terra tem esse monte de gente aí, e a gente vive nesse monte de gente, convivendo com essas pessoas. Então, uma igreja, ela faz diferença quando ela é missional. E a maneira de ser missional é sabedoria e simplicidade. Basicamente, o que está nesse texto. Sabedoria para lidar com as pessoas e simplicidade, o jeito de viver simples, descomplicado. A tendência nossa, até pela questão da igreja que vira monumento, é a nossa vida ir tornando-se complexa demais. As famílias vão fazendo agendas muito cheias e vão se tornando complexas demais. A família vai tomando decisões, escolhas profissionais, estudantis e de relacionamentos pela sociedade, ela vai se tornando complexa. Vai ficando pesada. Compromissos financeiros pesadíssimos. E entra em relacionamentos pesados também. Para usar uma palavra mais psicológica, tóxicas, né? E aí vai ficando tudo muito pesado. Então, uma das maneiras da gente viver é sabedoria. O que é sabedoria bíblica? Sabedoria bíblica é olhar a vida do ponto de vista de Deus. E a gente olha a vida do ponto de vista de Deus colocando duas lentes, Antigo e Novo Testamento, uma em cada lado dos óculos. A Bíblia. Lá está o mundo, aqui estou eu, e entre eu e o mundo, a palavra de Deus. E aí eu olho o mundo, se eu tiro a Bíblia, eu olho o mundo naturalmente. Se eu coloco as Escrituras, eu tenho sabedoria, porque eu vou passar pelo crivo das Escrituras. E aí seria tão importante que entidades como Escola Dominical ou outras entidades de educação cristã fossem fortes, para que a gente tivesse ótimas lentes, para poder interpretar a realidade do ponto de vista de Deus. Mas quando nós não temos entidades como essa tão fortes, o que acontece? A gente vai ficando com embaçamento aqui, porque não conhece as Escrituras, a gente não interpreta a realidade. Aí a gente vai buscar o quê? Outros conhecimentos que não as Escrituras. Então o casal está separando lá, brigando. Não tem as Escrituras no meio. O que acontece? Faça o que está no seu coração. Busca a sua felicidade. Eu quero ser mais feliz. Então, divorcia. Quer dizer, o pessoal casa para ficar feliz, mas descasa para ser feliz. A gente não entende esse negócio. É um rolo. Todo mundo quer ser feliz. Esse tipo de pensamento é um pensamento sem óculos das Escrituras. E assim vai nos outros comportamentos também. Pega o movimento da homoafetividade, essa aí agora arrebenta com tudo, né? Bissexual, multissexual, polissexual, um monte de coisa aí. Está arrebentando com tudo. E aí? Como é que faz? O que eu penso sobre isso? Se a gente não está firmado nas Escrituras, como é que a gente é missional, com sabedoria, para lidar com toda essa realidade? E a simplicidade. Simplicidade é a gente viver com o essencial, o tal do essencialismo, o minimalismo. Uma vida leve, filosofia de índio, viagem leve, despoja, para de ficar acumulando um monte de coisa na sua vida. Vida simples, na agenda, nas coisas, nos relacionamentos, na casa, né? Explique um pouquinho sobre o que é missional, talvez as pessoas não saibam. Okay. Missional, diferente de missionário. Quando a gente fala missionário ou missionária, vem na cabeça das pessoas, normalmente, a igreja ela tem que ser missionária. E aí muitos falam, missionário é quando a gente ajuda o missionário que vai para o outro lado do mundo. Ou o missionário que vai abrir um trabalho lá no bairro da cidade. Ele está lá fazendo um trabalho, então a gente ajuda, né?
A gente ajuda financeiramente, ajuda com alguma coisa, dá um violão para ele, dá um som para ele, dá um microfone para ele, dá ajuda de gasolina para ele ir lá, compra Coca-Cola com bolacha para ajudar as crianças e tal. Então, a gente é missionário, a igreja está ajudando lá. Ou se ele está indo para a África, está indo para o Amazonas, para o meio dos índios, né? Então a igreja missionária é uma igreja que ajuda pessoas que têm vocação, chamado por Deus para ir lá em outros lugares. Ok. Isso não está errado, porque Deus sempre manda a gente mesmo. Igreja missional todos nós somos um povo chamado por Deus e enviado por Deus aonde nós estamos. Todos nós somos missionários. Igreja missional é quando os membros da igreja todos se veem como missionário. Eu estou na escola estudando, eu sou missionário lá. Eu estou no meu concurso público trabalhando na prefeitura de Piracicaba, sou missionário lá. Sou professora, pago pelo governo para ser missionário lá. Né? O professora, olha, é missionário pago pelo Estado, pela prefeitura. Eles pagam para a gente ser missionário. Olha só, que legal. Não é a igreja, é o governo que paga. Ainda dá aposentadoria, maravilha no final ainda. Olha só, para ser missionário. Ou você é um empresário, você é missionário lá. Você trabalha no comércio, você é empregado. Você é missionário. Todo mundo é missionário. Por quê? Você é filho de Deus, foi chamado, faz parte do povo e você é enviado para ser missionário. Só que nós vamos de duas maneiras. Individualmente, cada um de nós, e coletivamente, como comunidade organizada dentro da cidade. Então podemos fazer projetos maiores, se associar com uma entidade, abrir uma nova igreja, plantar uma congregação, ajudar no presbitério. A gente vai coletivamente. Deu para pegar? Então, missionário é quando um vai. Missional é quando a igreja inteira se vê como missionário. Deu para pegar isso? Legal. A gente tem que ter inteligência missional. Como igreja, saber conviver com sabedoria aonde nós estamos. E ser uma igreja simples. Quem é simples viaja mais rápido, vai mais leve, não pesa tanto. Às vezes nós temos muito peso. Pastor, não posso, porque eu estou fazendo um curso tal, e agora, não sei o quê. Pastor, eu comprei uma fazenda, comprei uma casa na praia, ensino a usar, fica ruim, tem que ir lá, tal. Comprei uma casa na montanha, tem que ir para a montanha, tem que limpar a casa, tem que ver como é que está, senão vão roubar lá. A gente vai arrumando um monte de coisa. Comprei agora tem que... Sou sócio, né, pastor? A gente é sócio aí num clube, tem que ir lá aproveitar, senão... comprei um apartamento lá no resort, em Termas de Laranjais, tem que ir lá, porque senão, como é que faz? Aí eu fui, os caras vão se arrumando, vão arrumando coisa. Não, pastor, estou pagando essa viagem para Orlando desde 1934, tem que ir lá agora. Fica arrumando coisa para fazer. Tem que ir, agora estou aposentado, tem que viajar, trabalhei muito, aquela coisa toda. E a gente vai arrumando a nossa vida, a nossa agenda. Não tem nenhum problema passear, não tem problema comprar casa, não é nada disso. O problema é a gente não ter a visão missional. É a gente não pensar que a gente é povo de Deus. E a gente não tem sabedoria e simplicidade. Por isso que a gente não impacta a sociedade. Porque a gente vive igual aos outros. Esse mundão. Agora, onde está a igreja 9 horas da manhã no domingo? Igreja aqui de Piracicaba. 9 horas no domingo, onde nós estamos? Aqui, né? Sentado no banco. Aonde está a igreja presbiteriana independente de Piracicaba, 9 horas da manhã na segunda-feira? Na terça. Na quarta. Na quinta. Na sexta. No sábado. Aqui nós estamos reunidos, mas lá nós estamos espalhados. A maior parte do tempo a gente está fora. É lá que a gente é missional. É o sal fora do saleiro, é lá. A gente vem para adorar a Deus, a gente vem para aprender, fortalecidos, a gente sai para fazer a missão. Essa é a ideia. Pois não. Então, essa palavra sua é importante. Às vezes nós, como comunidade local, a gente enche a nossa agenda
aqui dentro, né, com programações. Se igreja é família, família gosta de estar junto, né? De conviver, né? Mas às vezes dentro da igreja a gente só convive através do trabalho. A gente canta no coro, a gente toca no louvor, a gente dá escola dominical, a gente está lá no conselho, está lá na diaconia. A gente só está junto por causa do serviço. Saiu daqui, a gente não tem comunhão, a gente não tem relacionamento, não tem amizade. Só conhece no trabalho. O que acontece lá fora, às vezes, acontece aqui dentro. E aí enche todo, e a gente acha que fazer coisas dentro da igreja, a gente vai melhorar como igreja. Pelo contrário, a gente vai matar só a liderança, que já tem um monte de coisa para fazer mais coisa ainda. E a gente perde o principal, que são os líderes, porque estão esgotados. Porque tem uma ideia jóia, põe na cabeça deles, eles têm que fazer. A agenda deles pode, os outros não. Então, a gente está equivocadamente, às vezes, quanto mais simples a nossa comunidade local lá em Rio Preto, passou por isso, foi um trabalho muito grande. A gente chegou a ter quase 30 ministérios. Claro, é uma igreja grande também, em termos de quantidade. Mas a gente começou um processo de simplicidade na igreja. E aí, complicou. Porque as pessoas estão viciadas em trabalhar na igreja. E quando ela não sabe trabalhar na igreja, ela não sabe fazer outra coisa. Ela não sabe conviver com as pessoas. Ela só sabe trabalhar. Hoje nós temos só 6 ministérios. Grandes ministérios. Porque tem uns grupos pequenos, enfim. Simplificou. E a liderança é mais saudável. As pessoas, as famílias convivem como família e não como mão de obra para fazer a máquina eclesiástica funcionar. E olha que é muita coisa para acontecer. Então, fazer mais coisas só para nós mesmos, programas para nós mesmos, não é inteligência missional. Inteligência missional é a gente ser capacitado aqui para viver bem com todos os homens lá aonde você está, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no dia a dia. É esse o grande papel de influenciar e evangelizar e ser missional. É natural. A gente, por estar muito, às vezes, focado só dentro do templo, a gente começa a ficar mais complexo mesmo, né? A gente começa a querer fazer um monte de coisa aqui, né? E aí vai ficando pesado mesmo. Aí vai virando monumento na caminhada. Esse é um problema sério. Monumento mesmo. Quanto mais simples, mais fácil de ir. O próximo slide aí, Léo, vai falar sobre inteligência. Pode colocar, passa aí. De 3 a 8, inteligência ministerial, é isso mesmo? Inteligência emocional, de 9 a 15. Essa é uma palavra conhecida, né? Inteligência emocional hoje. Tem livros escritos, né, do Coleman e outras coisas mais. Inteligência emocional. Vamos ler o versículo 9 a 15? O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, ajude a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Inteligência emocional. Essa é uma grande carência hoje. Porque há um histórico muito grande de que as igrejas, elas têm as pessoas, assim, dentro da história da igreja, muita briga, muita discussão, muita divisão, muito quebra-paz. Nossa, é uma coisa de louco, né? E briga e tal, aquela coisa toda. E um dos grandes problemas da igreja hoje, o mau testemunho dela, é que quem sai fala mal e quem fica fala mal de quem saiu. Isso é complicadíssimo. Agora, quem em sã consciência nesse mundo, que já está uma desgraça, vem para uma comunhão para ficar ouvindo reclamação de crente contra crente?
Vai ficar mais doente ainda. O cara já está ruim da cabeça, já está entulhado de remédio lá, precisando de alguma coisa. Chega aqui, a língua falando aquilo, lá brigaiado no outro. Pronto, falei, isso aqui é caso de louco. Isso aqui é doido. Eu vim para a igreja, eu vim para o hospício. Você está doido? Agora é diferente. Quando as pessoas chegam aqui e percebem que tem gente normal, que tem problema, que tem pecado. Não tem problema ter problema. Mas a maneira como eles lidam com os problemas. Se alguém machuca o outro, pede perdão. Opa, isso aí é bom. Porque ele aprende lá a fazer isso em casa. E não vai embora, mas fica junto. O outro lá é nervoso, o outro lá é mais calmo. O outro fala demais, o outro fala de menos. Não tem problema, cada um é diferente. Mas todo mundo aqui é um ambiente de acolhimento. Aí alguém faz coisa errada, peca, aí a liderança está cuidando, comunica, estamos cuidando aqui, fez coisa errada aqui, fora das coisas. Nossa, eles tratam dos problemas, né? Com seriedade, mas com amor. Que nem a gente trata dos filhos, né? Se preocupa, né, com as pessoas. Porque ele está achando que aqui é assim, ema, cada um com seus problemas. Ado, cada um no seu quadrado. Falou, não, aqui não. Então é diferente. Então o problema não é ter problema. A questão é como é que a gente resolve os problemas. Inteligência emocional, se você pegar esses textos que eu acabei de ler, esses versículos, de 9 a 15, é uma aula básica de relacionamento. Por quê? Olha só, o que está escrito aqui? Amor sem hipocrisia. Odiar o mal, pegar o bem. Amar os outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Olha só. O mundo é uma competição desgraçada. Aí ele vem para cá, ele vê que aqui a gente sempre está querendo o bem do outro. Honra para o outro. Aí continua dizendo, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não pague a ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Olha só, é uma aula de inteligência emocional. E uma das maneiras que nós podemos ser uma igreja relevante na sociedade é que aqui dentro a gente cria um ambiente saudável de relacionamento. Pessoas com problemas, pessoas pecadoras, mas que sabem conviver e que respeitam o outro. Olha só, isso é inteligência. E aí essas duas palavras, sinceridade, que é a geração mais nova hoje, vamos pegar a geração do X para baixo, né? X, Y, millennials, né? Ela aqui é millennials. A turma que nasceu depois do ano 2000 para cá, né? Os nativos digitais, aquela coisa toda. Esse pessoal, eles são... O que eles mais buscam é autenticidade, lealdade, integridade. São valores muito importantes para os jovens hoje. Eu estava lendo uma entrevista essa semana, né, uma reportagem. Os caras estão tentando entender por que a geração mais jovenzinha, eles não querem mais assistir filmes com nudez e com muito sexo. Eles não querem. Totalmente contra isso. Aí eles estavam tentando entender o que está por trás disso. Uma reação. Eles não querem mais. Há uma reação contra isso. E tem aumentado o número de pessoas, mais e mais na sociedade, dizendo que são pessoas assexuais. Não querem sexo. São movimentos que surgem por aí, são situações de comportamento, por causa desse tamanho de angústia de vida que existe na sociedade. Eles gostam muito de pessoas sinceras. E se a comunidade cristã é sincera, entre nós aqui, a gente cria um ambiente altamente saudável para conviver. Porque isso é inteligência emocional. Porque inteligência emocional não é que você tem que ser certinho o tempo todo, não é bem isso. É dizer, eu sou sincero com as minhas lutas, com minhas dores, com meus problemas. Eu posso não gostar do irmão ou da irmã. Eu só não posso deixar de amar.
Porque amor é um mandamento. Amar uns aos outros. Jesus mandou amar, né? Então eu posso não gostar, mas tenho que amar. Parece um trem doido na cabeça da gente. Mas como é que é isso, pastor? Eu posso não gostar. Porque às vezes tem um jeito de ser, um comportamento. O outro gosta do jiló, eu não gosto de jiló, mas eu amo o comedor de jiló. Pronto, é isso. Entendeu? É assim que funciona. Minha esposa não gosta de um monte de coisinha lá de comida, mas eu amo a Priscila. Entendeu? A gente não pode confundir essas coisas. Você tem o direito de não gostar de algumas coisas. Às vezes a voz do irmão, da irmã, é uma voz que irrita, né? Assim, o jeito de falar, né? Eu não gosto tanto daquela voz, mas eu amo o irmão. Vamos tomar um café junto. Não tem nada a ver. Agora, às vezes a gente fica muito cheio de milindres. Então, é um bando de gente milindrado demais, gente. Não pode falar as coisas. Ou quando fala de uma maneira errada, grosseira. Não precisa ser também assim. Sinceridade não é ser mal educado. É o jeito de você deixar claro. Uma igreja inteligente, emocional, no meio da sociedade de Piracicaba, é uma igreja assim, sincera aqui dentro. Por que a gente tem no mundo? Muita aparência. Muita aparência. Só fala pelas costas. Está lá, bem bom, está no clube, churrascando, tomando um vinho aí, beleza, fundir e tal, aquela coisa toda. Saiu dali, mete a língua na hora, vê o vestido dela, olha que não sei o que, tal, vixe, é um rolo. É fofoca, né? A pessoa está lá comendo tal, e de repente sai falando mal da outra. Criticando o pensamento, a ideia. Agora, imagina, numa sociedade como a nossa, a polarização em política no país, né? Bolsonaro, Lula, esse monte de coisa maluca que tem por aí. Os caras se apegam nessa coisa toda, e tal, aquela coisa. Como igreja, a gente tem que ser emocionalmente inteligente. Cada um pode pensar o que quiser, votar em quem quiser. Ainda mais protestante, tem consciência livre. Cada um faz o que quer, vai arcar com as consequências das suas escolhas, pessoalmente falando. Ok, não tem problema. Mas eu amo meu irmão, minha irmã. Agora esse mundo de igreja dividida, conselho dividido, família dividida, olha que é uma sociedade altamente infantilizada, altamente não me toque, não me rele. É doente, é óbvio, é todo mundo num divã. E o terapeuta é o capeta, dando umas ideias malucas, né? Para quem está no divã. O capeta é o grande terapeuta aí desse povo. É coisa maluca. Agora, como é que a gente vai ser igreja aí, nesse mundo? Inteligência emocional, sinceridade e submissão mútua. Gente, submissão é uma disciplina espiritual. O Espírito Santo habita a irmã. O Espírito Santo habita você. Me habita todos nós que cremos em Jesus, ok? O Espírito habita. Deus vem morar na gente. Ora, submissão mútua é aceitar o movimento da edificação do corpo de Cristo. Se o irmão ou a irmã vem conversar comigo e aponta alguma coisa, eu me submeto. Eu estou vendo o que você está falando, ou está indo por esse caminho, pensa bem, se é o melhor, talvez vai ser ruim para você, para a igreja e tal. A pessoa, puxa, é mesmo? É? Como é que você está pensando? Isso. Obrigado, hein? Que legal. Essa é uma atitude de submissão mútua. Eu estou entendendo que a pessoa está falando pelo Espírito Santo, para me ajudar. Se ela está se preocupando comigo a ponto de me alertar para eu não errar, é porque ela me ama. E o Espírito de Deus está usando a vida dela entre nós aqui. Agora, como é que é a minha reação? Tem que ser de submissão mútua. Se você reagir de maneira não inteligente emocionalmente, não quero nem saber, fica na sua, não se mete na minha vida, hein? Isso não é igreja. Isso não é igreja. E nem inteligência emocional. Como que o outro tem espírito? Tem espírito. Agora, se você é submisso de ouvir o outro, quando Deus te usar para falar para o outro vai ouvir também. Se você não é submisso, vai ser meio difícil, complicado. E nós devemos ajudar uns aos outros. Isso é comunhão do corpo de Cristo, né?
E Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, claramente, né, na metáfora do corpo. Né? O olho não pode dizer para a mão, não precisa de você. O pé pode falar para a orelha, não precisa de você. Todo mundo precisa de todo mundo aqui. Todo mundo precisa de todo mundo. A gente não pode pegar o caminho do Caim, né? Deus chega lá no capítulo 4 de Gênesis. Caim, onde está seu irmão? Eu lá sei do meu irmão, eu vou dar a vida contra a vida dos outros. O senhor que sabe, o senhor sabe tudo. O senhor sabe onde está Abel. Eu não sei do meu irmão coisa nenhuma. Isso é o caminho do Caim, gente. É o caminho do Caim. E é um caminho desgraçado, o caminho do Caim. Cada um na sua, não vou dar conta de ninguém. Falei, matou o irmão, né? Complicado, muito complicado. Agora, com sinceridade e com submissão mútua, a gente está mostrando para esse mundo o que é o jeito de viver de maneira saudável. Tem que perseguir isso, amadurecer. Seguindo, nós temos então a inteligência ministerial. É isso, Léo? O Léo está me ajudando lá. Isso. 3:8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Inteligência ministerial, entra muito aquilo que você falou agora há pouco, Levi. A primeira, sobriedade. Versículo 3, né? Ninguém pense além nem a quem, né? Uma comunidade onde todos sabem o seu papel, sabem o seu valor, a sua importância, em termos de dons, em termos de autoconceito. Quem sou eu dentro da comunidade? Assim como o corpo de Cristo. Eu sou orelha, sou olho, sou dedo, sou mão, sou pé, enfim. Sou boca, sou nariz. Saber quem eu sou. Então, a inteligência ministerial é quando as pessoas dentro da comunidade têm uma noção exata do potencial delas, de quem elas são, seus dons, seus ministérios, seus talentos. O problema é quando dentro da igreja as pessoas querem fazer coisas que elas não têm talento e dons, mas ela acha que é legal e quer que todo mundo entenda. É igual o irmãozinho que gostava de pregar, né? Mas quando ele prega, ninguém quer ouvir. Será que é o lugar dele? Porque se ele tivesse realmente o dom, quando ele pregasse, todo mundo queria ser edificado. Pai, a irmãzinha quer cantar porque acha bonito, mas quando ela canta, ninguém quer ouvir, porque ela acha bonito cantar. Está dando para entender a questão? Sobriedade é saber qual que é o meu lugar dentro do corpo de Cristo. Isso é inteligência ministerial. E uma inteligência ministerial é o serviço dos dons, cada um fazendo a sua parte, a justa cooperação de cada parte. O time escalado certinho dentro do campo. Não é uma igreja inteligente ministerial quando alguns trabalham e os demais só assistem. Isso não é adoração, isso não é corpo, isso é consumidor religioso, né? Vem, sento, consumo, vou embora. Aí é consumo religioso. A pessoa não está envolvida, não está engajada, não está conectada no corpo. A ideia de sobriedade é fazer apenas aquilo que é o mais importante que Deus me chamou para fazer. O meu ponto forte. A melhor maneira que eu posso colaborar para esse corpo aqui. E serviço, e esse é um dos grandes problemas que existe em muitas igrejas, é que simplesmente as pessoas não se envolvem, não querem servir. Aí sobra para alguns carregar tudo na costa. A famosa lei de Pareto, né? 20/80. 20% faz tudo para 80% ficar ou vaiando ou aplaudindo. Aí essa igreja não é inteligente ministerialmente. Muitas igrejas que cresceram hoje, igrejas da moda, igrejas grandes, igrejas famosas, são igrejas em que não são inteligentes ministerialmente. As pessoas só vão assistir o show que está preparado.
porque tem profissionais fazendo tudo lá, contratados para isso. Perde a característica amadora que nós não podemos perder, como comunidade, como igreja. Então, inteligência ministerial é quando na caminhada a comunidade ela vai permitindo e orientando que cada pessoa sirva naquilo que Deus chamou para ela servir. E tudo é importante. Isso é inteligência ministerial. E quando realmente as pessoas colocam seus dons, seus talentos, seu papel no corpo de Cristo em evidência. Aquilo que não é exercitado vai ficando muito duro e vai ficando raquítico. O que é fortalecimento muscular? Alongamento. O que é pilates? O que é fisioterapia? Pastor Ricardo Bento, por ter ficado 116 dias no hospital, e parte deles na UTI, o pé direito caiu. O pé de quem fica na UTI cai, porque fica muito sentado, né? Os dias que eu fui lá antes dele sair, ele estava com um elástico aqui e vindo aqui na canela do pé, para manter firme, porque caiu. Ontem eu perguntei para ele na reunião, ele falou: Mário, eu estou aqui, eu sinto ainda as dores. Fez fisioterapia, uma série de coisas, né? Ele sente. Por quê? Porque não usou, ploft, caiu. E a igreja cheia de pessoas com seus membros que não usam, ploft, cai também. Fica tudo dolorido. Fica uma igreja dolorida, né? Porque não usa, tudo que toca dói, né? Muito sensível, né? Aí fica mole, fica duro, raquítico, vai. O que não usa, a gente fala assim: crente que não cresce, endurece. Crente que não cresce, endurece. Para crescer eu tenho que fazer movimento, eu tenho que fazer exercício. No corpo de Cristo. Isso é inteligência ministerial. Todos fazendo a sua parte. O que acontece com as crianças quando chove muito lá fora e elas não podem brincar? O que acontece normalmente? Elas ficam aonde? Dentro de casa, né? Tudo vai bem por uma hora, né? Até que acaba a bolacha bono, passatempo, pipoca acabou. O que acontece? Todas querem o mesmo canal, todas querem brincar com o mesmo brinquedo, todas querem a mesma coisa, um olha para o outro, já fica nervoso. Aí o quebra-pau lá para as 3 horas da tarde, o está pegando, né? E a chuva caindo, e a mãe está lá escabelada. E aquela brigaiada. Por quê? Porque eles precisam gastar energia, gente. Precisa querer correr, precisa ir para fora. Mas quando vão brincar, sobe na árvore, brinca para lá, brinca para cá, se machuca, aquela coisa toda, tal, e sujo, e vai, tal, dorme que nem um anjo. Até a mãe fica até com consciência pesada. Você acha que a igreja é diferente? Não é a família de Deus que a gente acabou de ver aqui? Agora, se a igreja não sai para exercitar seus dons, os seus ministérios dentro e fora da igreja, o que acontece? Fica sentado aqui, só fica no carboidrato, só comendo, engordando e brigando e reclamando. É claro, o pastor vai pregar de novo, mesma coisa, já sei que vai pregar. Vou cantar aquele hino, aquela música de novo, já sei, meu Deus, de novo, já sei que vai falar. Tudo é ruim, fica reclamando de mistura, né? É assim que acontece? De novo, ovo, mãe, bife, de novo. Tudo reclamando, tudo reclama. Agora, volta lá fora para correr mesmo, para trabalhar, capinar, fazer um monte de coisa e tal. O que acontece com os crentes? Qualquer comidinha aqui é um banquete, né? Nossa, palavra de Deus. E vou dizer uma coisa para vocês, no evangelismo, para milhares de pessoas na cidade de Piracicaba, João 10:10 é um banquete espiritual, se a gente souber oferecer. João 3:16 é
uma coisa maravilhosa. Um versículo, sentado com um amigo, com uma amiga, e explicado o amor de Deus para essa pessoa, muda completamente. É um banquete espiritual. Um versículo da Bíblia, intermediando um bom papo, uma amizade, um tempo de falar das coisas de Deus. Mas os crentes ficam dentro da igreja, comendo, não gasta, tudo formiga cabeçuda, né? Já viu formiga cabeçuda, como é que é? Aquele cabeção desse tamanho, aquele corpinho. Ou seja, muito conhecimento, muito cognitivo, muito carboidrato espiritual, gospel, muita coisa. Por isso que tem a famosa frase, por uma igreja enferma, uma dieta missionária. Coloca os crentes em circulação, tem que ir circulando. Senão fica só comendo e reclamando. E a mãe não aguenta mais fazer comida e ficar inventando comida. A não ser que ela assista a Rita Lobo. Aí ela tem um monte de coisa, né? Aí, maravilha. Né? Ou o Rodrigo, né? E o Rodrigo também é legal, né? Tem um monte aí, né? Aí você tem um monte de ideia para fazer, né? Mas se não, é complicado. O que eu faço para almoço hoje? O que eu faço para janta? Não é a luta aí, irmãs? As irmãs combinam. Todo dia que tem que ter uma ideia legal para fazer comida para esse povo. E aí ainda tem os reclamões ainda, né? Oi? Põe ovo, né? Muito bem, inteligência ministerial. É cada um saber quem ele é, mas todos importantes e fazendo a sua parte dentro da igreja. Isso torna uma igreja relevante na sociedade. Por quê? As pessoas aí fora, elas querem fazer parte, elas querem conectar. Elas não querem vir sentar aqui e ficar só ouvindo. Elas precisam fazer parte de algo. E se uma igreja está exercitando nisso, nos seus dons ministerialmente, elas conectam. Aí tem as pesquisas, irmãos. Uma pessoa chega para a igreja, se em 6 meses ela não estiver conectada servindo, ela não fica na igreja, ela vai embora. Daqui a pouco ela está fora. Ela precisa conectar. E o passo a mais é servir. E nós temos que orientar essas pessoas. Vem junto, vamos trabalhar. Aí conectar. Se ficar só sentando, porque as opções são muitas, né? O cardápio é grande. Aí ela vai ficar rodando aí, né? Turismo gospel pela cidade. Para lá e para cá. Daqui a pouco não tem. Tem alguns que são tão fortes que falam, vou abrir minha igreja então agora. Vou abrir minha igreja. Verso 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Inteligência espiritual. A gente falou de inteligência missional, inteligência emocional, inteligência ministerial, e estamos falando agora de inteligência espiritual. Estamos falando de uma igreja nova para uma nova realidade, um jeito de ser igreja numa sociedade em que nós estamos. Tá. E basicamente, versículo 1, sacrifício. E versículo 2, santidade. Inteligência espiritual é quando nós temos uma noção de que eu preciso me consagrar a Deus. Como marido, como esposa, como filho, como homem, mulher, profissional. Eu preciso me colocar diante de Deus como sacrifício vivo. Jesus já morreu por nós. Ele quer a nossa vida, ele não quer a nossa morte. Eu não preciso morrer por ele. Não preciso matar por Jesus, nem morrer por Jesus. Ele já fez toda a obra completa. Ele quer a minha vida viva. Ele quer o meu corpo em consagração. E a gente é o corpo de Cristo, a gente acabou de ouvir isso. Então você é a mão de Cristo lá onde você está. Você é o corpo de Cristo, você é o pé, você é o olho na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, na escola. Ele quer a gente vivo.
Então, o sacrifício faz parte de uma espiritualidade saudável. O princípio da consagração, da dedicação, da entrega. Crucificado com Cristo, não vivo eu, mas vive em mim Jesus Cristo. E esse viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se Ele se entregou por mim, nos entreguemos a Ele em resposta. Ele me escolheu, eu escolho Ele. Deliberadamente. Sacrifício, dedicação. Meu corpo, minha vida. Isso é inteligência espiritual. Imagina uma igreja onde todos os membros da igreja se colocam individualmente em sacrifício. E a palavra de sacrifício aí é adoração, é culto, é oferta, altar. E a gente canta muito isso, né? Os cânticos de consagração, né? A começar em mim, quebra coração, acabou de cantar agora. Muitos cânticos de consagração, de entrega. E há um desejo no coração dos crentes de realmente ser usado por Deus, de se consagrar, mas isso tem que ser de maneira inteligente. E quando fala em santidade no versículo 2, está bem claro. Existe um mundo que tem um jeito de ser e a gente tem que viver uma outra vida. Santidade é um jeito de viver diferente daquele que o mundo está vivendo. Crente é um peixe subir na cachoeira. Contrário. E há uma frase do Moody muito interessante. Uma vida santa faz uma tremenda diferença. Os faróis não buzinam, só brilham. Ele está falando do farol, né? Dos navios na beira do mar, né? Aqueles faróis que ficam iluminando para o navio não bater nas pedras. Eles estão lá, eles não ficam buzinando, porque se buzinar não vai ouvir lá no meio do mar mesmo. Mas está só brilhando, o tempo todo brilhando. Livrando os navios de baterem nas pedras, nas rochas. Uma vida santa faz uma tremenda diferença. Os faróis não brilham, não buzinam, só brilham. Há muita buzinação hoje, religiosa, né? Internet, televisão, falação, é muita falação. Religião não falta nesse mundo. Agora eles estão olhando para a vida das pessoas. Uma comunidade de faróis brilhando. Versículo 2 é esse. Essa é a inteligência, essa é a igreja nova para esse novo mundo. Por isso a gente termina com algumas afirmações aí, né? Pode colocar, Léo. Se depender de mim, ó. Todos juntos? Se depender de mim. De novo? Se depender de quem? De mim. Não é do pastor Levi, do conselho da igreja. Não, se depender de mim. Eu que tenho que ver minha agenda, eu que tenho que ver minha vida no dia a dia, eu que tenho que fazer minha avaliação, eu que tenho que fazer meu sacrifício, minha santidade, minha inteligência ministerial, missional, emocional, é eu que tenho que fazer a minha revisão. Se depender de mim, esse é um compromisso que a gente tem com a igreja. Mais uma. Se depender de mim, temos mais uma frase aí. Porque novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Hoje, a gente fala muito mais no conceito da graça, do amor, em termos de comunicação. Um pingo de mel atrai muitas abelhas, formiguinhas, e um pingo de limão. O pastor Auro estava dizendo ontem que ele ouviu de uma história de um cidadão que ele construiu as casinhas de passarinho, bem bonita, para colocar no quintal assim E ele percebia que os passarinhos vinham, ficavam um minutinho, não ficava um, e a comidinha ficava lá. O que está acontecendo? Eles voltam, uau, aquele monte de passarinho, várias, né? Em volta daquela casa. Ele fez uma casa bonita, de madeira, aquelas casinhas de passarinho, muito bonita.
E ele colocou a ração, colocou o alimento. E voava. Eles saíam. Ficava pertinho ali, olhava, saía. Sentava em cima. Quando olhava, saía. Por que eles não comem? Por que eles não permanecem? A casa é para eles. E ele foi, olhou, ficou de longe, observando. Porque ele tinha colocado, deixado a casinha lá. E aí o que acontece? Quando ele chega, o que ele viu, hein? Tinha uma cobra lá dentro da casa. Uma cobra. Ela entrou na casinha e ficou lá. É por isso que os passarinhos não chegam. Então, muitas vezes as pessoas não chegam porque tem cobra dentro da igreja. Eles chegam, tal, quer e vai embora. A gente tem que matar as cobras aqui dentro, se tiver, né? Tem que tirar as cobras, né? Entendeu? Ou tem que tocar uma flautinha para a cobra, tarará, fazer um ministério de música, louvor, né? Adoração, coreografia, tarará. Aprenda a tocar flauta aqui, para fazer a cobrinha levantar, né? Ou que nem meu filho uma vez estava orando, né? Pequenininho, né? Falava tanto de Satanás lá na igreja, o capeta, não sei o quê. Ele falou, ele um dia estava orando e começou a orar, Deus, converte o Satanás. Por quê? Falei, filho, mas será que Deus vai ouvir? Mas é tanto problema, se eles converter, acabou o problema, pronto. Está certo, né? A criança é muito pura, né? E ele estava orando mesmo, para Satanás se converter. É muito legal. Se depender de mim, esta igreja vai ser mais amorosa, mais amorosa. E por fim, vamos lá? Se depender de mim, amém? Pois é. São compromissos sérios, hein? Simples. Vai dar certo, porque eu vou jogar nesse time. Nem que seja para pegar a bola fora do campo, mas eu vou jogar. Vai ser mais amorosa, como Jesus. E o amor é firme, né? Tem que ser sincero, tem que ser. E a gente vai, eu e minha casa serviremos a casa do Senhor, conforme o texto de hoje, né? Servindo a igreja. Eu queria apenas compartilhar uma história, encerrando o nosso papo aqui agora. É a história de uma camela grandona, uma mãe camela e um camelinho. Ela teve um camelo pequenininho. E então, estavam juntos, uma mãe camela grandona e o camelinho. Aí o camelinho estava lá e falou, ô mãe, criança é curiosa, né? E camelo pequenininho curioso também. Perguntou para a mãe assim, ô mãe, por que a gente tem essas duas córcovas, né? Essas duas cupim, né? Nas costas da gente. A mãe toda orgulhosa. Nossa, meu filho perguntando as coisas, né? Que curioso, né? Sabe o que acontece? Nós somos animais do deserto. E no deserto tem pouca água. Então, a gente, para viajar pelo deserto, a gente acumula água aqui, nesses dois locais. É como se fosse tanque de água, né? Água, para a gente poder aguentar. Ele falou, nossa, ele ficou todo admirado. A mãe toda orgulhosa. Passou um pouquinho, ele falou, mãe, por que a gente tem esses joelhos tão grossos? A mãe toda orgulhosa, fala, puxa vida, que legal. Nós somos animais do deserto. No deserto tem areia. A areia é muito fofinha. Então nós temos as pernas compridas, com esses joelhos muito fortes, para aguentar andar dentro do deserto. E para a gente aguentar passar, tal. Explicou, nossa mãe, que legal. Não sabia, tal. Passado mais um tempo, ele vem com outra pergunta, né? Criança é curiosa, né? Cheio de pergunta. Mãe, por que nós temos estes cílios, né, esses pelos sobre os olhos tão grandes e grossos? Diferente assim, né? A mãe toda orgulhosa, falando assim, sabe o que acontece, meu filho? Nós somos animais do deserto.
No deserto tem areia e tem tempestade de areia, vento de areia. E quando aquele vento vem, a gente faz assim para proteção dos nossos olhos. É por isso que nós temos esses cílios tão grossos. Falou, oh. Aí deu um silêncio. E sabe, quando a criança está em silêncio, o que acontece, né? Aí vem ele, mãe, se a gente tem essas córcovas para ter água porque a gente é do deserto, se a gente tem esse joelho porque a gente caminha na areia do deserto, se tem esses cílios porque a gente está no deserto, tem tal, o que nós estamos fazendo aqui, neste lugar em que nós estamos? E onde que eles estavam? No zoológico. O que a gente está fazendo aqui nesse zoológico? Se Deus já deu para nós como igreja os dons, o espírito, os talentos, as condições, o que a gente está fazendo aqui dentro? Se nós temos tudo para ser missional, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o tempo todo. E recebereis o Espírito, poder do Espírito, sereis minhas testemunhas como igreja. Só tem sentido aqui dentro se nós fazemos lá fora o que Ele pediu para fazer. Caso contrário, a gente fica aqui só no carboidrato. Só no carboidrato, só. E aí a gente tudo fica reclamão, tudo fica chato mesmo, né? Porque a gente perdeu a missão, perdeu a visão, perdeu a paixão. Que Deus abençoe os irmãos e irmãs, a igreja viva, a igreja IPI de Piracicaba, para que ela continue se exercitando em ser uma nova igreja para um novo tempo, fazendo o velho o evangelho, mas de um jeito fresco, novo, para essa população que tanto precisa do amor de Deus. Vamos colocar de pé e orar? Pai, muito obrigado pela manhã de hoje, obrigado pela vida de cada irmão e irmã presente, os que nos assistem, por todos que de alguma maneira estão envolvidos com esta comunidade e que amam esta igreja local. Que o Senhor possa abençoar essa comunidade, esta igreja, seu pastor, sua esposa, seus filhos, cada presbítero, ó Deus, cada diácono, mesmo diaconal, conselho, cada um que serve em algum ministério, abençoando, ó Deus, nesta rua, neste bairro, nesta cidade, e que o Senhor possa, pelo Teu Espírito, continuar fortalecendo e usando essa comunidade para proclamar o Evangelho da graça de Deus. Nós oramos e abençoamos o Teu povo, a Tua igreja, aqui, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, Joel. Obrigado, pastor Levi. Passo a palavra a vocês. Desejamos a todos um bom domingo, um bom almoço para todos. E às 19 horas, vamos estar aqui no culto, celebrando a Deus, ouvindo mais uma vez o reverendo Mário. Você pode convidar alguém, lembre de alguém para estar hoje à noite aqui conosco. Convide essa pessoa, dê carona, participe. Aqueles que nos acompanham pela internet também, Deus abençoe. Que estarão acompanhando a gravação deste estudo também, que Deus abençoe a todos. Até mais, fiquem na paz do Senhor.